O nosso próximo conferencista é engenheiro florestal e administra o parque público que preserva um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica original da cidade de São Paulo, com visitação mensal de 60 mil pessoas. Boa parte do público é infantil. Ele acredita que só a convivência com a natureza e trabalhos práticos por meio da permacultura urbana podem transformar o adulto do futuro. Chamo ao palco, com muita honra, Clodoaldo Barnabé Cajado. Bom dia a todos. Bom dia, Neide. Bom dia, Júlio. Bom, como ele já falou, é importante ressaltar, eu sou Clodoaldo Cajado, sou engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje sou administrador de um parque municipal, então faço parte da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. E a gente faz parte de uma rede de parques públicos, que já se somam 107. E esses parques estão espalhados por toda São Paulo. E eu vou contar aqui uma pequena experiência, né, da administração desse parque, até do início dele, e o quanto que isso influencia, né, na infância, principalmente no caso deste parque, que está inserido no Capão Redondo, né, zona sul de São Paulo, que todos já conhecem pelos históricos de violência e de ocorrências. Ela está começando como uma prestação de contas de 2015 a 2016, só por causa de um período que eu fiquei fora, e agora eu retornei. Mas eu quero fazer até uma palavra aqui. Quero agradecer muito a Irene pelo convite, né? Na verdade, ela estava até conversando com a Neide o dia que ela foi fazer o convite, e ficando sabendo das nossas histórias em comum, ela resolveu até fazer esse bloco com nós três. E eu fico feliz da proposta que veio da Espanha, né, de um congresso internacional e interuniversitário. E eu gostei muito, né, dessa parte da manhã que eu acompanhei, mesclando um pouco dos estudos acadêmicos com as experiências práticas que as pessoas vivem. Até porque eu quero dizer que num determinado momento da minha vida acadêmica eu desisti, tá, professor? Então, eu gostei muito da sua apresentação, me dá vontade, né, novamente, de voltar a fazer os doutorados, mestrados, mas eu desisti um pouquinho porque eu queria fazer um pouco mais de coisas práticas. Eu achei a minha universidade muito presa numa redoma de vidro, onde as coisas eram maravilhosas, onde todo mundo tinha quase 200 publicações no CNPq por ano, e eu acompanhei uma hipocrisia científica, né, de alguns professores, não de todos, claro, mas de alguns. Então, eu acho que vocês hoje estão sendo beneficiados, principalmente quem está estudando, quem está no mestrado, de ver essa iniciativa diferente, de um congresso que não é de uma universidade, de um congresso que não é de um professor que está fazendo aquilo ali por causa do currículo dele. É uma proposta de mudança de paradigma, e essa proposta de mudança de paradigma precisa que a gente realmente desça um pouco do altar acadêmico, né, e a gente volte a ouvir as pessoas, a gente permita, né, que a ciência incline-se para beber novamente na fonte da experiência prática, às vezes de muitas pessoas, como a mãe do Edu, né, o rapaz lá, que com uma experiência de amor conseguiu fazer uma transformação tão grande. Vou mostrar aqui esse pequeno relatóriozinho sobre o que a gente consegue fazer num parque público, né, que, como vocês estão vendo aí, fica no Capão Redondo, próxima à estação de metrô Capão. Deixa eu ver aqui a da luz, esse aqui da frente. É bom. E esse parque, a história dele é muito interessante, que eu sou um jovem, né, nascido na comunidade, e lá pelos anos 90 e 91 a gente descobriu que uma área de mata que a gente cresceu vendo próximo das nossas casas se tornaria na verdade, ia construir 2 conjuntos habitacionais da Coab, e provavelmente aquela área de mata que a gente cresceu vendo poderia sumir, até pelo fato da pressão imobiliária, que sempre é grande em relação às áreas verdes. E um grupo de jovens aderiu a um movimento de luta por um parque, e eu fiz parte desse grupo, e a gente lutou muito, né, em 3 anos para conseguir fazer com que esse parque fosse implantado. Na época, a gente lutava para que
as grades retiradas do Parque Ibirapuera pudessem vir a cercar o nosso parque. Eu confesso que eu era de um grupo, dentro desse grupo maior, que achava que uma área de Mata Atlântica, que é o caso do nosso parque, ela deveria ser totalmente conservada da ação humana, até por já estar num sistema de ilha, né? Ou seja, contornada por uma comunidade por toda a volta, e a tendência de uma área assim é sumir. Diminuir a biodiversidade até você não ter mais diversidade suficiente para dizer que é uma área de Mata Atlântica. E foi um professor nosso do grupo que falou, não, o nosso bairro é um bairro dormitório. O nosso bairro é um bairro em que as pessoas só sonham em trabalhar um dia para alguém, pegam um ônibus, andam 1, 2 horas, trabalham e voltam para dormir. E realmente, eu era adolescente na época e via que para acessar a cultura eu tinha que vir até o Centro Cultural. Para assistir shows, até o Ibirapuera. Para fazer consultas em biblioteca, a Biblioteca Brasil e Estados Unidos aqui perto. A gente tinha que sair muito longe para acessar cultura e meio ambiente. Então, a gente realmente constatou isso e 13 anos após eu saí de São Paulo em 92 para estudar em Minas, e quando eu voltei para ser administrador desse parque. Então, acho que, e quando voltei, vi familiares, vi vizinhos praticando esporte, praticando atividades físicas, e achei que toda aquela mudança, né, radical que o jovem tem, né, foi importante, porque hoje é um parque que permite que muitas pessoas mudem suas vidas. Não é, Neide? A localização ele fica na zona sul de São Paulo, né, bairro Capão Redondo, subprefeitura de Campo Limpo. Ele tem uma área total de 186 mil metros quadrados, que é basicamente 13 campos de futebol. Uma área verde preservada com exemplares de Mata Atlântica original é 90%, e nós temos só 10% de uso público. Eu queria descobrir se o que dá o botão vermelho aqui é qual? Oi? Vermelhinho, né? Aqui na frente. Olha, aqui, ó. Isso. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui eu mostro as casinhas, são as 2 entradas do parque. Toda essa área verde e limão é a área de mata. Aqui é a pista principal, né, que tem 890 metros. As quadras, a nossa administração, tal, quiosques. E essa trilha azul também é uma trilha de acesso. As 2 trilhas são de acesso. Percebo que com essa pista de 800 metros e com essa área aqui, que é tipo uma praça, né, onde as pessoas se encontram, tem um playground e tudo, já é possível uma convivência harmônica com a natureza, em que o impacto ambiental é muito diminuído pelo fato de a gente concentrar as atividades físicas e esportivas nesse 10% do parque, que já estava, vamos dizer assim, alterado. Deixa eu passar aqui para frente. Bom, de estruturas, nós temos a administração, né, com banheiro, 2 banheiros acessíveis, a gente conseguiu colocar, uma biblioteca, tocada pela Secretaria de Cultura, que é o Bosque da Leitura. A gente tem uma quadra exclusiva de tênis e vôlei. Isso é uma coisa que eu posso dizer que eu fiz lá em 1992, quando a gente lutou pelo parque, não ter quadra poliesportiva. Porque na periferia tem uma realidade de que o pessoal do futebol acaba quebrando os outros equipamentos e fica só o futebol. Então, lá atrás, eu solicitei para o nosso grupo que a gente tivesse quadras exclusivas de vôlei, exclusiva de basquete e exclusiva de futebol. E essa decisão foi acertada. Hoje nós temos o tênis junto com o vôlei. O basquete, eles trabalham meia quadra e quadra inteira, e é também onde a Neide faz atividade física com as crianças dela. A quadra de futebol, e essa quadra de vôlei e tênis vôlei também foi muito utilizada pelo projeto Vida Corrida, né? Então, ela é uma quadra multiuso para outros esportes. Temos o quiosque de musculação, que também é multiuso. Um centro de convivência, que é um equipamento da saúde, que fica aqui na entrada 1. Ele o prédio é nosso, da Secretaria do Verde, mas ele é ocupado pelo pessoal da saúde, numa proposta muito interessante chamada Centro de Convivência Cooperativa. O Centro de Convivência, ele trabalha com idosos, pessoas com leve deficiência e tal, e pessoas que precisam deixar o sistema de saúde no quesito tomar remédio e precisam conviver. E, nesse ponto, eu acho que a decisão foi muito acertada do Eduardo Jorge, de criar o Centro de Convivência, né, na época do governo da Erundina, que é uma estratégia de trazer as pessoas para dentro dos parques para ter essas relações, oficinas, caminhar, sair de dentro de casa, enfim, né? Então, acho que as nossas estruturas, eu acho que são
perfeitas, né, para o que nós temos de público. A gente tem uma arena aqui também, né, que é onde o pessoal faz atividade física, e um viveiro de mudas. O nosso público. A pista de caminhada, o parque abre 6 da manhã e fecha às 6 da tarde. Vai mudar agora, dia 15, vai até às 7 da noite. Mas essa pista de caminhada, por exemplo, tem mais de 1.000 pessoas por dia caminhando. Entre 6 da manhã e 9, é um horário que muitos idosos, pessoas com baixa, baixa capacidade de caminhar, conseguem fazer essa trilha, porque ela é toda na curva de nível. Então, ela é muito apropriada para o pessoal que caminha. E, depois das 9, é um acordo, né, Neide, que a gente tem com os corredores, quem corre passa a correr depois das 9. Então, acredito que a média seja de 1.000 pessoas o dia. O SECO, que é o Centro de Convivência, que é da Saúde, ele tem uma média de 600 pessoas por semana. Né? As quadras, como são bem definidas para o pessoal das atividades físicas específicas, também são bem frequentadas e mais ou menos umas 400 pessoas por dia. Os equipamentos de musculação são mais recentes, né? Tem mais uns 3 anos que eles foram melhorados e esse grupo está aumentando também. A gente está calculando 80 pessoas dia que passam por ano. O playground, que tem uma frequência, antigamente era mais no final de semana, e hoje a gente está acompanhando a semana inteira, os pais participando, então a gente tem quase 700 pessoas, né, entre crianças e adultos, por semana. E o Bosque da Leitura, que só funciona no final de semana, ele acaba absorvendo umas 150 pessoas por final de semana. Uma estimativa que a gente fez junto ao programa de Wi-Fi livre da Secretaria de Serviço, né, que a gente tem 2 pontos de Wi-Fi no parque, foi que a gente tem mais ou menos 200 pessoas ao dia, né? E ali está até errado, desculpa, são quase 2.000 por dia, tá? E a gente fazendo um somatório bem por baixo disso, a gente chega a um número de 60.000 pessoas por mês. Então, e daí, né? E daí? Para que servem as áreas verdes da nossa cidade? Né? Vocês moram próximo de alguma área verde? Levanta a mão que mora pelo menos meia hora de uma área verde. Isso é bom. Isso é muito bom. A estratégia de absorver até os parques lineares também é muito interessante. Agora, a gente tem um problema que é fazer com que esses parques se tornem vivos. Eu costumo dizer que, pelo fato dessa variedade de usos, né, alguns são esportistas, atividade física, alguns são apenas pais, né, no final de semana tem o pessoal que é da cultura, ou até a juventude, agora que usa Wi-Fi livre, torna o meu parque muito vivo. E muito vivo a ponto da gente poder dizer que ele tem influência na vida das pessoas. Aqui eu vou passar rapidamente a quantidade de funcionários que eu tenho e que preciso manter para que as coisas aconteçam bem. Eu peço isso até encarecidamente que o nosso novo prefeito preste atenção nisso. Esse é o Centro de Convivência. Esse é o quiosque multiuso que a gente recentemente construiu, né, com recursos de dotação orçamentária para os jovens. É um problema muito sério. Eu, que trabalho com educação ambiental e meio ambiente, percebi que, como muitos, a gente trabalha só até uma faixa etária. E, uma vez escrevendo um projeto de ocupação de um terreno público para a Neide, para até fazer um centro de esportes indoor, é assim que chama, Neide? Como é o SESC aqui da Consolação, né? A gente estudou de uma área de 2.000 metros quadrados virar um centro esportivo para justamente esportes, né, que seria 3 andares, com piscina e tudo. E a gente colocou na justificativa que muita gente tem projeto para crianças. E os adolescentes acabam sendo abandonados de alguns projetos. Ficam num vácuo, que é até aquela foto que a Neide mostrou dos adolescentes. E os adolescentes precisam de atividades que realmente gastem energia para que eles se mantenham. Né? Precisa de coisas que façam com que eles se motivem. A capoeira, o esporte, alguma atividade até de meio ambiente das que eu faço são interessantes para isso. E quando a gente foi escrever o nosso projeto, é porque tinha uma demanda de creche. E na Coab, onde a Neide mora, que é ao lado do parque, já tinha 2 creches. 3, se eu não me engano. Mesmo assim, o nosso argumento de que o centro esportivo buscaria esse jovem de 13 a 18 anos, que não tinha nenhum projeto, nenhuma outra coisa, mesmo nem do poder público, nem das ONGs, para abraçá-los, e que se esse jovem não tivesse atividade física, ele seria como diz, ele empurraria a necessidade de creche mais para cima ainda. Que o jovem que não faz atividade física, não participa de cultura, não participa de outros projetos, ele acaba fazendo filho. Porque é cultura. Porque fazer filho
é atividade física, porque fazer filho é ocupação. Porque fazer filho, eu estou num parque, as meninas matam aula, os jovens estão lá, eles somem, sabe? Deixam as bolsas lá e fazem o que tem que ser feito. E a gente não consegue nem muito, eu consigo mais ou menos tomar conta disso, né? Não consigo. Então, eu acho que a gente tem que pensar na adolescência, entendeu? E projetos como o da NED, os de esportes que acabam acontecendo lá, influenciam essa criança do futuro e pode influenciar os jovens, né? A gente precisa ter uma atenção a isso. Eu acho que as áreas públicas, inclusive, são os melhores laboratórios, professor, para desenvolver essas coisas. Então, eu quero mostrar um pouco de estrutura. A gente tem uma quadra de basquete que é coberta, essa quadra de futsal, a quadra de vôlei, né, mostrando esse lado multiuso, né? Nos sábados tem aula de zumba lá, de novo quiosque. Vou pular um pouco, temos um playground que é muito frequentado, a arena, né? Essas senhoras aqui estão fazendo uma atividade chamada Afromix, que é muito interessante. Esse é o nosso parque, né? Você vê que é uma área de Mata Atlântica mesmo. Quem caminha lá, ele consegue ter coisas que a gente não tem na cidade, até mesmo no Ibirapuera não tem, que é um ar puro, né, filtrado, nenhuma fumaça de carro adentro, e a gente tem algumas líquens, né, que aparecem nas árvores que são muito sensíveis à poluição, o que indica que o ar dentro do parque é muito puro mesmo, né? Eu acho que quem corre, por exemplo, no meio de carros, viu, Júlio César? É como se fumasse 1 ou 2 cigarros por dia, por semana, sei lá, não tenho esse cálculo. Então, quero mostrar alguns projetos que já existem lá, que é um cine-debate chamado Visão Opinião, que já acontece mais de uns 5, 6 anos lá, que é uma estratégia de passar filmes e trazer pessoas para falar sobre isso e até fazer um debate. Nesse caso, aí foi até sobre alimentação e segurança alimentar, né? A gente teve a oportunidade de discutir o plano de segurança alimentar da prefeitura. Oficinas, a gente tem dentro do viveiro um galpão, né, para fazer oficinas. Essa oficina foi uma oficina de shampoo natural, à base de babosa. A gente faz educação ambiental na trilha, e aí recebe crianças das escolas e de entidades também, para conhecer, fazer a interpretação ambiental. Eu falo que muitas vezes que eu não gosto de trabalhar muito com educação ambiental, porque a gente trabalha muito com lixo, né? E o lixo não é um problema nosso, é um problema das empresas, do consumo. Mas a gente trabalha com a interpretação ambiental, que é olhar o que era a natureza antes, em São Paulo. Essa é a natureza, isso era o que cobria São Paulo inteira. A gente tem aí uma nascente, né, que despeja dos 72 mil litros de água num córrego sujo. E nós, paulistanos, não nos importamos com o meio ambiente. Não nos importamos. Nós não nos importamos. Eu vejo nas trocas de secretarias a cada governo que cada vez mais o paulistano não se preocupa e não cobra o parque local, né? A Neide, por exemplo, eu vou falar, ela talvez não falou, ela é conselheira do parque desde quando criaram a lei. Ela utiliza o parque, utiliza muito bem, e, além de utilizar o parque, participa de um conselho de gestão. E também participa do CONFEM, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, essa é uma consciência muito difícil de chegar às pessoas. Mesmo as pessoas de nível superior não têm a consciência de participar para que as áreas se tornem multiuso. Esse centro de convivência começou um sarau, que é essa estratégia de dar um microfone para as pessoas falar poesias e música, e como caiu como uma luva esse sarau para as pessoas com deficiência, algumas pessoas até do CAPS, álcool e droga, né? Os professores trouxeram, pessoas que estão assim, em recuperação. Então, eu vejo que um parque público ele tem essa potencialidade, né, de movimentar a vida das pessoas, e para o bem. Né? Aqui são várias ações, né, que eu vou falar depois, e vou focar agora um pouco nessa influência. Aqui um pouco, na minha apresentação eu falo do projeto Vida Corrida, né? Como sou engenheiro, falo de coisas técnicas, né? São mais ou menos 500 pessoas atendidas semanalmente, desses aí 230 são crianças, 7 jovens estão em centros de alto rendimento, 8 mulheres se tornaram cabeleireiras profissionais por ações sociais fomentadas pelo Vida Corrida. O Jonathan Santos tem bolsa integral na Unip, estudando fisioterapia. Cadê ele aqui? Esse é o Jonathan, que ela falou. O Júlio César participou da Paralimpíada Rio 2016, e é uma coisa que nós nos orgulhamos muito disso. Né? Esse projeto nos traz muita visibilidade para a prefeitura, inclusive, né? Todos os canais de TV, todos os canais que têm esporte já fizeram reportagens com ela, né? A última foi a Sabrina, não sei nem se é a última, né? A gente tem inserções em várias revistas, então, né? E aí o Prêmio Cláudia também. Então, eu quero dizer, vou voltar um pouquinho, que esse parque, então, ele tem influência na vida de muitas pessoas. E agora eu vou iniciar essa parte em que a gente, né, influencia na vida das crianças. Eu, como engenheiro florestal, e tenho uma empresa chamada Verde Água,
sustentabilidade, que é de educação e para projetos de design de sustentabilidade, participei, no período que eu fiquei fora do parque, de projetos como o da ONG Capão Cidadão, que é vizinha a nós, né, no parque, e que já trabalhava crianças no contra-horário da aula. E a gente começou esse trabalho de educação ambiental com eles lá também. Deixa eu passar aqui. Aqui eu inverti. Droga. Acabei... Eu só ia mostrar lá atrás que tem... O projeto Capão Cidadão, ele tem uma história muito interessante com o Parque Santo Dias, né? Que, no começo, o parque não era frequentado por ninguém. Entre 92, quando inaugurou, até 99, né, Neide? Quando você começou, talvez. Poucas pessoas iam. E um jovem lá, o Paulo Magrão, começou a fazer festa no Dia das Crianças lá. Com essas festas, que ele prometia dar doce, brinquedo, que quando via não dava para todo mundo, ele começou a chamar as pessoas para usar o parque. E aí, mais pais e crianças começaram a frequentar o parque. Deste projeto, que chamava Menos Violência, Eu Quero é Lazer, ele criou essa ONG chamada Capão Cidadão. E dessa ONG, depois, né, cresceu. Hoje as crianças apresentam balé no Teatro Municipal, no Centro Cultural, enfim. Quero dizer que é um projeto que se iniciou num parque, saiu de dentro do parque, se tornou uma entidade do terceiro setor e hoje influencia na vida de várias crianças. Esse é o projeto Vida Corrida, que tem 15 anos no parque. Esse projeto... Mais, né? 17. Eles têm treinos sábados e domingos lá na área do SECO, né, onde que fica fechado no final de semana. Sempre um projeto chamado Porta Aberta, iniciado pelo professor Gladson, né, que ele é da USP, quem conhece o Gladson, né, de Educação Física. Ele começou esse projeto e hoje, deste projeto, já tem pelo menos 13 jovens que fizeram universidade, 4 fizeram mestrado, um até foi para fora do país, tal. E hoje quem toca o projeto é a Elaine e o Leonardo, que foram crianças do projeto, que hoje são os contramestres. Então, percebam, né, a importância de um parque urbano, né, e para abraçar projetos. Até hoje eles não são uma entidade, não vêem no CNPJ, eles preferem esse tipo de atuação. Esse lago é interessante falar, o que ele influencia também, que ele era um lago raso, mas era lago fruto de uma nascente, uma das últimas nascentes de São Paulo, que está ainda protegida, e não tinha esse guarda-corpo que eu fiz depois, né, para proibir as crianças de entrar. Como eu sou cruel, né? Mas acontece que, quando eu fiz a barragem, eu aumentei o lago e consegui fazer com que mais vidas aparecessem, né? Libélulas e tal. Tanto é que aí não tem nem mosquito da dengue por causa dessa estratégia de biodiversidade. E aí ele passou a fazer parte da trilha ecológica. Então, eu precisei cercar para que as crianças não entrassem também, para não correr o risco de morrerem afogadas, até porque, até então, não existia piscinas, né? Eu e a Neide estavam conversando que, para ir na piscina, tinha que vir ou no Ibirapuera, aqui do lado, ou no Jorge Bruder, onde ela começou a treinar. Hoje, a gente tem um CELS que consegue resolver um pouquinho dessa demanda. Fiz também a reforma do playground, que ele tinha brinquedos de madeira com risco de quebrar. A gente ampliou uma área e conseguiu ganhar esses brinquedos de uma ação de uma empresa. Hoje essa área tem mais de 200 metros quadrados de playground. Então, e com isso, os pais utilizam muito o parque no final de semana. Por mais que tenha ações gratuitas na cidade inteira, teatro, tudo, há muitos pais que trabalham, pegam ônibus, no final de semana ele não quer ir longe. Então, foi muito acertada a decisão de ampliar o parque. Da nossa parte, da parte de meio ambiente, a gente tem essa estratégia de trilha monitorada, né? A gente fez um convite para toda a Diretoria Regional Sul de Educação, e a gente recebe hoje trilha durante a semana, e no final de semana, escolas, e às vezes entidades que vêm com idosos, né? com públicos específicos. O que nós temos em andamento com relação para as crianças o tênis no parque, que começou, né, com crianças, né, Neide? E hoje vamos ver se a gente consegue retomar essa ideia, né, de trabalhar com crianças. O Bosque da Leitura, que funciona aos finais de semana, né, que permite aos pais, até por estar do lado do playground, permite que os pais frequentem também e tragam as crianças para utilizar. E o Jiu-Jitsu, que se iniciou justamente nesse mês, e é um projeto também de atividade física e esportiva para crianças. Então, são mais ou menos essas coisas que a gente consegue fazer. A gente consegue influenciar e ser ponto de referência para as ONGs, ONGs que trabalham com crianças, principalmente os CJs, que estão ligados às igrejas e tal. Muitos deles nos visitam. As escolas também nos visitam, até porque a gente tem viveiro, tem essa estratégia de trilha que mostra o viveiro, mostra tudo. Então, a minha apresentação fica mesmo para mostrar, a gente faz até
acaba vocês tendo uma ideia do que vem lá de 91 a ponto de nós chegarmos hoje e ter um atleta numa Paralimpíada. Uma ação coletiva, comunitária, de preservar uma área de Mata Atlântica e depois a gente se preocupar, informar e ter essa parte acadêmica de saber gerenciar, né, uma área verde, principalmente com respeito ao ser humano e que o ser humano respeite a natureza. E a partir daí, eu quero falar que o bairro do Capão Redondo tem esse histórico tem muito esse histórico de fazer ações gratuitas. As pessoas se juntam para fazer projetos sociais, muitas vezes sem a ajuda do governo, e é isso que eu vejo hoje no parque. Quero parar por aqui, entendeu? Porque acho que é suficiente, e agradecer ao Congresso, entendeu? Bom dia.